Capítulo 16. Mariane pensou que seria imperdoável se tivesse conseguido dormir na noite após a partida de Willoughby. Teria vergonha de encarar a família na manhã seguinte, se não se levantasse da cama com mais necessidade de repouso do que quando se deitara. Mas os sentimentos de que tal compostura seria desgraça não permitiram que nela incorresse. Passou a noite toda acordada, chorando durante a maior parte do tempo. Acordou com dor de cabeça, não conseguia falar e sem vontade de tomar qualquer alimento. Causava aflição a todo instante à mãe e às irmãs e lhes impedia todas as tentativas de consolo. Sua sensibilidade era suficientemente forte. Quando acabaram o café da manhã, ela saiu sozinha e foi espairecer pelos lados da aldeia de Allenham, acalentando a lembrança das alegrias passadas e chorando o revés presente durante a maior parte da manhã. Transcorria a noite na mesma entrega a seus sentimentos. Tocava várias vezes ao piano todas as melodias favoritas que costumava tocar para Willoughby, todas as canções em que suas vozes, na maioria das vezes, se uniam, e sentada ao instrumento, ficava olhando fixamente todas as pautas musicais que ele havia copiado, até sentir o coração tão pesado que nenhuma outra tristeza podia caber nele. E essa alimentação da tristeza era intensificada dia por dia. Passava horas inteiras ao piano, cantando e chorando alternadamente. Sua voz, muitas vezes, era totalmente embargada pelas lágrimas. Também nos livros, como na música, cortejava a amargura que o contraste entre o passado e o presente certamente lhe daria. Só lia aquilo que costumavam ler juntos. Tal violência aflitiva não podia, na verdade, ser suportada para sempre. Em poucos dias, passou gradualmente a uma melancolia mais tranquila, mas os afazeres, a que diariamente recorria, as caminhadas solitárias e as meditações silenciosas, ainda produziam ocasionais efusões de dor, tão vivas como antes. Não chegava carta alguma de Willoughby, e Mariane parecia não esperar por nenhuma. A mãe estava surpresa e Elinor voltou a sentir-se apreensiva, mas a senhora Dashwood conseguia encontrar explicações sempre que precisasse, e que pelo menos a satisfaziam. Lembre-se, Elinor, disse ela, quantas vezes Sir John traz nossas cartas do correio e leva as nossas para postá-las. Já concordamos que a discrição é necessária, e devemos convir que não poderia ser mantida se a correspondência deles passasse pelas mãos de Sir John. Elinor não podia negar a verdade dessa afirmação e tentou encontrar nela o motivo do silêncio de ambos. Mas havia um método tão direto, tão simples e, em sua opinião, tão apropriado para saber a situação real da questão, método que podia desvendar todo o mistério instantaneamente, que não pôde deixar de sugeri-lo à mãe. Por que não pergunta a Mariane, disse ela, se está ou não comprometida com Willoughby? Partindo da senhora, uma mãe tão bondosa e indulgente, a pergunta não ofenderia, seria o resultado natural de sua afeição por ela, e ela costumava ser expansiva, especialmente com a senhora. Não faria tal pergunta de modo algum, supondo que não estejam comprometidos. Quanta mágoa não causaria essa pergunta? De qualquer modo, não seria nada generoso. Nunca haveria de merecer novamente sua confiança após forçá-la a uma confissão daquilo que, no presente, não é do conhecimento de ninguém. Conheço o coração de Mariane. Sei que ela me ama profundamente e que eu não serei a última a quem confiará seu segredo, quando as circunstâncias tornarem sua revelação oportuna. Então não tentarei forçar a confidência de qualquer pessoa, muito menos de minha filha, porque o senso do dever lhe impediria a negação que seus desejos poderiam ordenar. Elinor achou essa generosidade excessiva, considerando a juventude da irmã, e quis levar adiante o assunto, mas em vão. O bom senso, cuidado, prudência, tudo estancava na delicadeza romântica da senhora Dashwood. Passaram-se dias antes que o nome de Willoughby fosse mencionado diante de Mariane por alguém da família. Sir John e a senhora Jennings, contudo, não foram tão delicados. Suas brincadeiras acrescentaram mágoas a horas tão penosas,
Mas certa noite, a senhora Dashwood exclamou: "Não terminamos de ler, Marianne. Nosso caro Willoughby foi embora sem que tivéssemos acabado sua leitura. Vamos deixá-lo de lado, e quando ele voltar terminamos. Mas pode levar meses, talvez, antes que isso aconteça." "Meses?" exclamou Marianne com enorme surpresa. "Não, apenas algumas semanas." A senhora Dashwood ficou sentida pelo que havia dito, mas causou satisfação a Elinor, porque havia provocado uma resposta tão expressiva de Marianne em sua confiança em Willoughby, e isso provava que conhecia suas intenções. Certa manhã, cerca de uma semana depois da partida dele, Marianne foi persuadida a acompanhar as irmãs em sua caminhada habitual, em vez de andar sozinha. Até então, havia evitado cuidadosamente qualquer companhia em suas andanças. Se as irmãs decidiam caminhar pelas encostas, ela saía às escondidas diretamente para os atalhos. Se falavam em seguir pelos vales, ela subia rapidamente pelas colinas e não era mais vista pelas outras. Mas aos poucos foi sendo convencida pelos argumentos de Elinor, que desaprovava totalmente aquela segregação contínua. Caminharam pela estrada através do vale, na maior parte do tempo em silêncio, pois Marianne não podia controlar sua mente, e Elinor, satisfeita por já ter ganhado um ponto, por ora, não queria tentar mais. Depois da entrada do vale, onde a paisagem, embora ainda rica, era menos selvagem e mais aberta, surgiu à sua frente um longo trecho de estrada por onde haviam passado quando vieram de mudança para Barton. Ao atingirem esse ponto, pararam para olhar ao redor delas e examinar a altura da distância de sua visão desde o chalé, a partir de um ponto onde nunca tinham chegado antes em suas caminhadas. Entre os objetos do cenário, logo perceberam um que se movia. Era um homem a cavalo que vinha em sua direção. Em poucos minutos, puderam distinguir a figura de um cavalheiro. No momento seguinte, Marianne exclamou extasiante: "É ele! É ele mesmo, eu sei que é ele!" E se apressava para ir ao seu encontro, quando Elinor gritou: "Verdade, Marianne, acho que você está enganada. Não é o Willoughby. Essa pessoa não é tão alta como ele, não tem o jeito dele." "Tem sim", gritava Marianne. "Estou certa de que tem. Seu jeito, seu casaco, seu cavalo. Sabia que deveria voltar logo." Caminhava ansiosamente enquanto falava, e Elinor, para proteger Marianne, pois tinha quase certeza de que não era o Willoughby, acelerou o passo e seguia ao seu lado. Logo estavam a uma distância de 30 jardas do cavalheiro. Marianne olhou novamente. Seu coração estremeceu. Virando-se abruptamente, voltava correndo, quando as vozes das duas irmãs chegaram até ela para detê-la. Uma terceira, quase tão conhecida quanto a de Willoughby, se unia a elas, pedindo-lhe para que parasse. Virou-se e ficou surpresa ao ver e cumprimentar Edward Ferrars. Era a única pessoa do mundo que podia naquele momento ser perdoada por não ser o Willoughby, o único que poderia obter dela um sorriso. Conteve suas lágrimas para sorrir, e para a felicidade da irmã, esqueceu por algum tempo seu próprio desapontamento. Ele apiou e, entregando o cavalo ao criado, caminhou com elas de volta para Barton, para onde estava indo com o propósito de visitá-las. Foi cumprimentado por todas com grande cordialidade, mas especialmente por Marianne, que demonstrou mais calorosa consideração por sua vinda do que a própria Elinor. Para Marianne, na verdade, o encontro de Edward e sua irmã não passava da continuação daquela inexplicável frieza que seguidamente observava em Norland no comportamento dos dois. No tocante a Edward, havia falta de tudo aquilo que um apaixonado costuma acenar e dizer em tais ocasiões. Estava confuso. Parecia pouco sensível à satisfação em vê-las. Não parecia exultante nem alegre. Pouco disse além daquilo que as perguntas o forçavam a dizer. E não distinguiu Elinor com qualquer sinal de afeto. Marianne via e ouvia com crescente surpresa. Quase começou a sentir certa antipatia por Edward, e acabou como todos os seus sentimentos costumava nela por acabar.
reconduzindo seus pensamentos ao Willoughby, cujas maneiras formavam um contraste suficientemente marcante com as do eleito de sua irmã. Depois de breve silêncio, que se sucedeu à surpresa inicial do encontro e às indagações, Marianne perguntou a Edward se tinha vindo diretamente de Londres. Não, ele já estava em Devonshire havia 15 dias. 15 dias? Repetiu ela, surpresa por estar há tanto tempo no mesmo município de Elinor, sem ter vindo vê-la antes. Parecia bastante perturbado ao acrescentar que estivera com alguns amigos. Tem estado ultimamente em Sussex? Perguntou Elinor. Estive em Norland há cerca de um mês, disse ele. E como está nossa querida Norland? Exclamou Marianne. Querida Norland, disse Elinor. Provavelmente está como sempre está nessa época do ano, os bosques e caminhos totalmente cobertos de folhas secas. Oh, exclamou Marianne, com que elevada sensação eu as via cair naqueles tempos. Que grande prazer sentia ao caminhar para vê-las cair em torno de mim, como chuva carregada pelo vento. Que sentimentos a estação e o vento me inspiravam. Agora não há ninguém para apreciá-los. São vistas apenas como estorvo, varridas às pressas e retiradas o mais rápido possível da vista. Nem todos, disse Elinor, têm sua paixão por folhas mortas. Não, meus sentimentos não são muitas vezes compartilhados, nem sempre compreendidos, mas às vezes sim. Ao dizer isso, deixou-se levar a devaneios por alguns minutos, mas ao recompor-se exclamou: Aqui, Edward, chamando sua atenção para a paisagem. Aqui está o Vale de Barton. Olhe para ele e fique indiferente se puder. Olhe para aquelas colinas. Já viu outras iguais? À esquerda está Barton Park, entre aqueles bosques e plantações. Pode-se ver daqui parte da casa. E lá, abaixo daquela colina mais distante, que se ergue com tanta imponência, está nosso chalé. É uma bela região, replicou ele, mas esses sopés devem ficar bem sujos no inverno. Como pode pensar em sujeira com tantas coisas à sua frente? Por quê? Retrucou ele sorrindo. Entre o resto das coisas à minha frente, vejo um caminho muito sujo. Que estranho, disse Marianne para si mesma, enquanto caminhava. Vocês têm bons vizinhos por aqui? Os Middleton são gente realmente agradáveis? Não, nem tanto, respondeu Marianne. Não podemos estar localizadas de maneira pior. Marianne, exclamou a irmã, como pode dizer isso? Como pode ser tão injusta? Eles são uma família respeitável, Edward, e têm se portado conosco da maneira mais agradável. Esqueceu, Marianne, dos muitos dias agradáveis que devemos a eles? Não, disse Marianne em voz baixa, nem dos muitos momentos penosos. Elinor não deu atenção a isso, e dirigindo sua atenção para o visitante, esforçou-se por manter uma espécie de conversação com ele, falando de sua residência atual, suas vantagens e etc., extorquindo dele ocasionais perguntas e observações. Sua frieza e reserva mortificavam-na profundamente. Estava aborrecida e um tanto zangada, mas decidida a controlar sua atitude para com ele, evitou qualquer demonstração de ressentimento ou desprazer, e tratou-o como pensou que devia ser tratada uma pessoa da família.